lugar absoluta. TVN. Mais um programa Tempo de Mudança, um programa TVN Brasil com transmissão pela BR Global News para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais e também canal 14 da NET para o estado de Goiás. Agradecemos aos publicitários Fernando Dutra e Rosane Batalha. Hoje nosso tema é Juventude Consciente Promovendo a Paz. Nossos convidados, Samuel Ota, vice-presidente continental da FFWPU e também vice-presidente da YSP da América Latina, jornalista, mestre em educação religiosa pela Sunhak Upgraduate University. E também Giovanni Pedroso, que é empresário, fundador do Movimento Comunitário do Sebastião do DF, vice-presidente do Instituto IAM, e vice-presidente do Juventude Democratas do DF. Seja bem-vindo, Samuel Ota, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Agradeço aí pelo convite para poder participar desse... Então, hoje nós estamos aqui com dois convidados jovens que têm feito um grande trabalho para promover a paz no mundo, trabalhando com consciência, buscando motivar a juventude. Samuel, fala um pouco para nós do YSP. Minha imagem está chegando aí? Tá chegando, né? Beleza. Ok, então. Para mim não apareceu aqui, então. Então... A YSP é uma organização, né, fundada pela doutora Hakim em 2017 e de lá para cá, né, ela vem trabalhando junto com a UPF, junto com a Federação das Mulheres, na promoção da paz mundial. Então, aqui no Brasil, a gente começou as atividades no final, né, de 2018, né? Então, mais no ano de 2019, a gente então dar início nessas atividades aqui no Brasil e agora em 2020 com as atividades online. Fala um pouco, qual foi a sua ideia de quando você começou esse projeto social lá no São Sebastião? Então, meu amigo, a gente começou esse projeto, primeiramente, desde os 12 anos, eu sou artista plástico e dou aula de pintura para crianças. Então, eu já comecei criança ali, atendendo algumas crianças e incentivando elas ali na arte. E dentro desse conceito que a gente começou a aprender a lidar com essas técnicas de arte, a gente viu que era inacessível para a camada mais pobre da população e a gente começou a trabalhar de forma que a gente atendesse o máximo de crianças possíveis e ao mesmo tempo também impactasse na vida daquele cidadão que não tinha acesso, não tinha tempo para ir no museu, no local para ver a arte. Então a gente começou a pintar pontos públicos. Então o instituto se chama Instituto IAM, que é fundado pelo meu amigo Nivaldo Nunes, que é um artista plástico, e o projeto no qual eu criei, que é o Sua Cidade Mais Linda, que é executado pelo Instituto. Então a gente hoje atende mais de 150 crianças, impacta indiretamente aí muito mais de 300 pessoas, e a gente tem crescido aí ajudando a comunidade com outras pautas, jiu-jitsu, taekwondo, karatê. Inclusive eu cumprimento aí o Samuel Ota, viu? Parabéns pelo evento, né, do EASP, né? Fala. Isso. Que foi um evento maravilhoso que a gente participou, que foi o Synergy, né? A gente foi um dos 7 projetos que participou. E parabéns aí pelo trabalho, viu, Samuel? Sucesso. Show de bola, gostei muito. Aproveitando que ele falou do Synergy, Samuel, pode explicar um pouco para o pessoal que está vendo aí como é que funciona o Synergy, como é que pode participar deste evento? Ok. Então, como o Giovanni estava falando, a gente realizou uma versão do Synergy, foi o segundo Synergy que a gente realizou aqui no Brasil. Então, o Synergy, né, ele é um evento de ação de projetos sociais para a paz. Então, através das mídias sociais, através de outras pessoas que trabalham, né, junto com a gente, também a gente tem uma rede, né, de embaixadores da paz. Então, nós procuramos, né, jovens que estão à frente, né, de projetos que estão buscando realizar mudanças dentro da sociedade. Então, a gente convida, né, para poder participar
desse evento do Synergy e assim então conseguir receber premiações e poder então disputar e conhecer outros projetos sociais também. É bem interessante essa questão de desenvolver a consciência social. Giovanni, hoje como é que você vê a juventude? Ela realmente está com essa consciência realmente para construir um país melhor, um mundo mais justo, ou ainda está faltando algum tipo de incentivo para que a juventude desperte para esse lado? Eu acredito que nossa juventude tem tudo para ser uma juventude melhor. Não diria que está perdida, né? Pelo contrário, a gente tem aí um crescimento do acesso à tecnologia desde criança, então a criança ali ela está evoluindo muito rápido e a gente tem que aproveitar essas plataformas para promover justamente a nossa pauta, que é a paz, poder atingir mais pessoas com uma capacitação profissional. As profissões estão mudando, o ensino está mudando, e aí a criança em si, ela já tem que começar, juntamente com o pai dela, com a família dela, a participar de pontos que eu diria assim, que são hoje pautas políticas, para poder melhorar, porque sem a participação delas, como é que a gente vai ter realmente um estado real da situação, né? Então eu acho assim que a nossa juventude ela tem tudo para poder dar certo. A gente está num momento que nós como jovens, nossa geração, querendo ou não, ainda é uma geração um pouco anterior, né? A gente não é tão acelerado como essa geração aí que está vindo, mas a gente tem que começar, igual o homeschooling, por exemplo, que é uma pauta que a gente tem que trabalhar muito em cima, a gente tem que trabalhar em cima dessa questão do acesso à educação ambiental, lidar com as pessoas, a questão social, promover a paz. Então a gente também tem a questão da arte também, que tem que ser mais trabalhada ainda com as crianças, que desenvolve a criatividade e tudo mais. Eu acho que falta muito ainda para o Brasil atingir aí uma linha educacional de excelência. Mas a nossa população é uma população criativa, é uma população que tem muita competência quando vai fazer algo. A gente tira pelos destaques, né, que são a nível mundial, aí que a gente já tem os talentos que o Brasil produz. Então, nós temos aí dois jovens que têm estado à frente de grandes trabalhos pela paz. Vamos mostrar um vídeo agora de um projeto que vai acontecer no próximo sábado, que é o Rally da Esperança, no qual o ISP está apoiando. Que os jovens eles têm, posso dizer, bastante gosto, né, pela área, que são a questão das atividades online. Então, desde que começou a pandemia, então a gente teve bastante oportunidades de
estarmos realizando essas atividades online, tanto o Synergy, né, a gente teve 2 vezes a versão dele online, tanto no Brasil, como nós também realizamos a nível de América Latina de forma online também. Então, também tem um outro projeto, né, que normalmente então a gente tem esse projeto que a gente falou agora, que é o Synergy, esse projeto de apresentação de projetos sociais, só que indo, né, nas universidades, indo em comunidades para poder realizar esses projetos, a gente viu que muitas vezes não é tão comum dentro das universidades ou ter jovens que tenham já projetos sociais. Normalmente nas universidades existe competição de projetos, poder ganhar dinheiro, né, mas não para projetos para, sei lá, beneficiar a sociedade em relação à paz, esse tipo de coisa. Então nós também realizamos um outro projeto que é o Peace Designer, que é como se fosse uma oficina de realização de projetos sociais. Então a gente teve a oportunidade de esse projeto 3 vezes, né, o ano passado e outros anos de forma online, e a gente viu que funcionou muito bem. A gente pretende, né, realizar mais vezes esse através do SP aqui de forma online também dentro das universidades. E temos outros projetos, como projetos culturais, que também temos realizado online até o momento. Então, posso dizer que os jovens eles já estão bem envolvidos já com a parte da tecnologia, então não sentem tanta barreira assim. Essa ideia de trabalhar online hoje, né? Tá todo mundo, como fala, o home office, trabalhando muito essa questão, né? Ô Giovanni, a questão do seu trabalho social hoje, como é que ficou com a pandemia? Dificultou muito ou não? A gente parou durante um período, porém, como os pais queriam muito que os filhos participassem das aulas, a gente voltou, mas seguindo todos os protocolos, distanciamento, de máscara. Nosso projeto que a gente também agora em parceria, que a gente virou um núcleo da Rede Gol, que é um projeto social também voltado para futebol, para as crianças também do bairro, também que integrou com a gente também está funcionando, a gente está tendo aula de pintura, a gente continua fazendo trabalho social, e a gente sabe também que as crianças elas são menos vulneráveis ao coronavírus, porém mesmo assim a gente toma todos os devidos cuidados e continua fazendo esse trabalho, porque é muito importante para a comunidade. A gente tem visto ainda agora muitas questões, né, científicas ligadas à importância da atividade física, né, para se prevenir, né, e criar um sistema imunológico contra o coronavírus. Hoje o ISP tem várias formas de trabalho, né, tem feito trabalhos aí musicais, desenvolvendo a perspecção das pessoas para que elas venham cantar, desenvolver a habilidade também de relacionar com outras pessoas. Você vê que isso tem contribuído com a sociedade, Samuel? Não, com toda certeza. Como o trabalho do ASP é principalmente poder, a gente tem como missão do ASP, né, a gente poder empoderar, né, os jovens. Deixa eu até ver essa parte para vocês, que a missão, né, do ASP é promover a paz mundial, empoderando os jovens e estudantes a se tornarem, né, cidadãos globais por meio da educação do caráter e projetos de paz, apoiando essas ODS da ONU. Então, de forma geral, a gente busca capacitar os próprios jovens para que eles consigam utilizar a sua própria capacidade, a sua própria habilidade para promover a paz mundial. Então, quando a gente estava fazendo a gente fez uma pesquisa dentro dos membros, dentro das pessoas, dos membros do ASP, sobre qual faculdade que eles se formaram, qual habilidade que eles têm. Então, nós vimos que muitos deles gostam muito da área musical. Então, a gente começou com esse movimento musical ASP. Depois nós também começamos um outro movimento que não só para pessoas que cantam, mas pessoas que tocam também instrumentos, né? Então, eu penso que esse projeto está dando muito certo. Tem vindo pessoas nos comunicar de vários lugares, né? Que tem algum tipo de habilidade, mas nunca participaram, né, de um grupo. E agora a gente pode fazer todas essas atividades de forma online. Então, está sendo bastante interessante. Falando, né, sobre a questão até mesmo da saúde, a gente tem um projeto chamado Health Quarantine, que é como também formado por um dos membros, né, do ASP, dentro de um Peace Designer, que o Peace Designer, basicamente, ele busca fazer com que você veja algum problema que você encontra e você se tornar, como vamos dizer, de uma certa forma proativo, né, ou dono para poder resolver aquele problema. Então, 5 jovens, eles se juntaram, criaram, então, todos os dias, né, então eles dão algum tipo de exercícios para os outros membros fazer. Então, tem uma competição lá no Instagram, acho que no Facebook está sendo bem interessante. Então, mas quando a gente usa a nossa cabeça, coloca ela para funcionar, surgem vários projetos interessantes que buscam a gente melhorar, não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Sim.
Giovana, você teve a oportunidade de participar de um desses eventos. Como é que você sentiu a sua participação? Gostou? O que você achou do evento? O evento ele foi espetacular, né? Por mais que o online ele não é a mesma coisa do Synergy presencial, foi minha primeira experiência com o Synergy, mas foi conduzido inclusive por uma pessoa que realmente fez uma boa condução, fez um trabalho muito bom de apresentações, e eu acompanhei ali e vi que além do meu projeto, tinha várias outras iniciativas. Então, quando a gente está naquela comunidade de projetos, de pessoas que estão no mesmo foco, naquela mesma ideia, eu vejo que dá para a gente gerar uma atmosfera muito positiva. Então, para mim, o Synergy foi uma experiência única, porque eu nunca tinha tido essa experiência com jovens também, que transforma seu espaço social ali, que faz a diferença no meio comunitário. Nós temos visto hoje a questão da educação, a importância, né, de desenvolver uma educação, não só de matemática e português, uma educação moral. Como é que o ISP tem trabalhado, não só a nível de Brasil, mas de mundo, para que possa levar o jovem a ter essa consciência de desenvolver um mundo melhor? Então, agora que você falou da parte da educação, as partes principais que o ISP trabalha, na verdade, a gente chama, são os quatro principais projetos que a gente busca desenvolver, né, que seria o Synergy, o Peace Designer, projetos de paz, e um outro, na verdade, é a educação do caráter. A gente acredita que, realmente, quando a gente consegue mudar a questão da educação, então todas as outras coisas elas conseguem mudar também automaticamente, né? E olhando, né, principalmente para a educação atual, claro, dentro das escolas existe, né, aquela, vamos dizer, educação básica, mas nós acreditamos que o ser humano ele é formado pelo lado interno, lado externo, e essa educação do caráter, a gente acredita que é essencial para poder formar bons profissionais. Porque não adianta a pessoa ser um bom profissional, ou a pessoa ser um profissional expert na sua área, então, sei lá, um advogado muito bom, entende muitas das leis, mas utiliza esse seu conhecimento para poder tirar vantagem sobre as outras pessoas, apenas para se beneficiar e não para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. A gente acredita que, infelizmente, o Brasil ele sofreu um grande baque na questão da educação, porque posso dizer assim que os valores que eram, vamos dizer, mais enfatizados no passado, cada vez mais, eles foram perdidos, foram colocados tudo nessa questão do próprio relativismo. Então, nós temos projetos, né, que a gente busca, então, trabalhar junto com as escolas. A gente quer chegar até o governo federal, ou então a gente já vai diretamente, né, nas próprias escolas. Nós temos escolas parceiras, que a gente conversa com os professores, conversa com os diretores e inicia, né, esse curso. A gente busca, então, dar mais atenção para esse lado mais interno, sobre a educação do caráter. E daí, sim, depois, no futuro, então, no que ele se formar, ele vai poder utilizar tanto a sua capacidade externa, como também sua capacidade interna para poder criar ciência de paz. Então, esse é um dos pilares fortes que o ISP tem. Claro, não somente aqui no Brasil, mas também em outros países. Nós temos bastante projetos relacionados à parte da educação. Que medidas podem ser implementadas dentro das escolas para promover a paz, Giovanni? Então, eu acho que vou pegar um gancho aí do Samuel Otto, porque essa questão de valores que realmente tem diminuído muito, tem se perdido bastante, tem que realmente ser valorizada. Então a gente vê que as crianças hoje, elas têm, às vezes filho de uma mãe solteira, às vezes não tem tanta presença do pai, às vezes a mãe e o pai não se importam tanto com essa situação. Eu acho que primeiro a educação vem de casa. Isso aí pra gente é essencial, mas se não tiver em casa, eu acho que sim, a escola, o professor, as pessoas que têm que estar ao redor daquela criança, ela tem isso daí, responsabilidade, caráter, honestidade, pregar que isso daí são coisas boas. Hoje isso daí está virando motivo de chacota. Então a gente tem que começar a, de fato, ser responsáveis pelo ambiente que a gente tem. Então um dos projetos, que é uma proposta, Sua Cidade Mais Linda, ensina a criança a ter isso, a ter essa responsabilidade, a ter essa competência, a buscar ajudar o próximo e o verdadeiro altruísmo, né? E como o Samuel Otto falou, não formar profissionais que vão chegar ali numa fase da vida e quando chegar naquela fase eu vou aproveitar do meu conhecimento para me aproveitar das pessoas. Isso daí fora de cogitação. Se tu ensina uma criança desde muito novo a seguir esse caminho, ele não muda.
Nós temos que trabalhar bastante a questão da educação, que os valores se constroem na base, né? Sim. Se não fizer ali na base, depois fica um pouco complicado. Hoje, Giovanni, você tem trabalhado aí como vice-presidente aí da Juventude Democrática, a política, e a gente tem visto o padrão político nosso, parece que é um pouco assim complicado, né? As pessoas usam muito o poder não para beneficiar o povo, mas a si próprio. Como é que pode ser trabalhado hoje na juventude que tem essa visão política para que eles possam se tornar políticos melhores do que nós temos hoje? Giovanni. É como a gente comentou aqui antes, é a gente se posicionar politicamente, mas sem visar o interesse próprio, mas sim o interesse de todos. Uma coisa muito importante, a gente tem trabalhado desde o começo, estive no PSL Jovem Nacional, a gente trabalhou algumas pautas. Quando teve a reforma da Previdência, a gente sabia que a reforma da Previdência era uma reforma importante para o país. Então, como jovens, a gente foi para as rádios, falamos nas rádios. E a gente, hoje no JDEM, a gente tem que buscar também, além do... Porque o partido, a gente, para entrar na política, querendo ou não hoje, pelo sistema que temos, sem a gente ter um rótulo partidário, a gente não entra. Simples assim. Então os movimentos tentam, mas eles não conseguem ter a eficiência que tem um partido. Então, se você quer fazer a diferença, você tem que participar. Então, hoje tem as frentes parlamentares, que pode participar também instituições da sociedade civil organizada, que não tem participado. A gente tem a questão do liberalismo econômico, que é assim, além das pautas morais, né, de valores, é uma questão que vai ajudar. Porque se você diminuir a pobreza, automaticamente você diminui muito outros problemas. Sim, Samuel, nessa visão política hoje da juventude, como é que o ISP pode ajudar para que o jovem tenha essa consciência, né, de ser mais um ativista na construção de uma nação que possa pensar não só, né, naquele poder ali só para si próprio, mas pensar realmente no benefício da nação? Então, esse é um ponto que a gente tem muito interesse. A gente também tem alguns programas de educação baseado nessa questão da liderança. Vou dizer que nosso principal papel em cima disso é deixar que ele consiga criar uma visão clara de como ele quer a sociedade no futuro, ou como que ele quer estabelecer esse seu sonho no futuro. Mas, é claro, para poder estabelecer também esse sonho, essa visão, então tem que ser através dos valores corretos, né? Porque se você não consegue estabelecer isso através dos valores corretos, então sim, como a gente já tinha falado antes, você vai acabar utilizando aquela sua posição, aquela sua capacidade apenas para beneficiar a si mesmo. Então, em conjunto com a SP, né, em conjunto com a UPF, que é a Organização então, dos Embaixadores da Paz, nós temos um programa de educação para liderança política. Esse é um grupo que ele funciona em toda a América Latina. A gente tem aulas uma vez por semana, que a gente busca trabalhar exatamente em cima disso, para poder então você se tornar um político, mas com os valores corretos. Porque nós vemos que temos políticos de várias formas, né, que estão aparecendo. Muitos têm capacidade, outros não têm capacidade, mas eu penso se ele tem os valores corretos, então mesmo que no momento ele não tenha o melhor método para fazer aquilo dar certo, pelo menos então quando a pessoa tem um bom caráter, quando a pessoa tem uma forma correta de trabalhar, então eu penso que outras pessoas que também pensam da forma correta, elas podem se juntar e assim a gente pode ir construindo uma sociedade muito melhor. O que o ISP tem feito nesses últimos meses, agora durante a pandemia?
Então, nós vemos aí um pouco do trabalho que a ISP tem feito, né, ao longo de toda essa pandemia no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Deu um pequeno probleminha no vídeo que o áudio não saiu. Voltando aqui com o Samuel, que ele pode falar um pouco mais dessas atividades que têm sido feitas, né, em várias partes do mundo, buscando construir um mundo de paz. Ok. Então, como a gente estava falando antes, o ISP ele tem bastante esse trabalho na relação à capacitação dos jovens para poder utilizar suas próprias habilidades na construção do mundo de paz. Então, a gente tem vários tipos de projeto. Nós temos os nossos focos principais, que são os projetos do Synergy, que seria então que é um projeto de apresentação de projetos sociais. Temos o Peace Designer, que o Peace Designer, então, seria essa oficina, né, que ensina você a poder criar, então, esses projetos sociais. Porque, como eu tinha falado já anteriormente, quando a gente começou a trabalhar dentro das universidades ou dentro de comunidades, nós vimos que não é tão comum um jovem, claro, nós temos jovens como o Giovanni, temos outros jovens, né, que nós encontramos que, desde muito cedo, né, já estão envolvidos já em causas sociais, mas isso não é tão comum assim. Então, a gente busca fazer essas oficinas dentro das escolas, dentro das universidades, dentro de comunidades, do seu próprio projeto, e depois, sim, então participe também do Synergy, que seriam esses projetos que já estão em andamento. Temos também os projetos de educação do caráter, nós temos as palestras que nós mesmos estabelecemos, que nós mesmos criamos. Também a gente tem alguns livros, né, que a gente fez junto com a UPF Internacional, que a gente trabalha então nas escolas para poder realizar esse projeto de educação do caráter nas escolas. E também temos outros projetos pela paz, que a gente Service for Peace, né, que seria então os projetos como visitar asilos, orfanatos e realizar algum tipo de atividade junto com essas pessoas. Mas de forma geral, né, a gente busca fazer com que não seja que o jovem não seja apenas aquela pessoa que vai e participa do projeto e quando acaba o projeto, acabou tudo, mas nós buscamos desenvolver projetos no qual o próprio jovem, ele ajude a criar o projeto. Então, depois que acaba, vamos dizer, acaba aquela reunião, acaba aquela atividade, uma vez que o jovem, ele já se tornou dono desse projeto, então, independente se uma outra pessoa vai estar ou não, esse jovem, ele consegue manter esse próprio projeto. Por isso que mais do que atividade, sei lá, de fazer limpeza em praça, limpeza na praia, a gente busca então deixar com que o próprio jovem ele crie esse projeto e possa manter essa atividade mais para frente. Por isso que nós trabalhamos bastante na parte de educação e capacitação dos próprios jovens para isso. Aí todo o trabalho que o ISP tem feito, né, Giovanni? Hoje, qual que é a sua ideia com o seu projeto Young? O que você pretende alcançar? E como é que você pretende mobilizar a sociedade para ajudar a melhorar a situação da região onde você desenvolve? Então, primeiramente, começar na base, né? Começar com a criança, começar trabalhando ali a questão de valores, a questão de costumes, a questão de ensinar os princípios básicos para aquela criança. E depois disso, dar o máximo ali de capacitação. Então, um projeto que eu tenho trabalhado em cima também, que é o Brainium, a gente está aí trabalhando para poder ensinar para essas crianças tecnologia, programação, começar a levar o nível tecnológico ali daquela criança que não tem acesso à tecnologia. Outra questão também que a gente faz muito é mobilizar a própria comunidade, pais, irmãos, parentes dessas pessoas que estão integradas ao projeto a participar de causas comuns. Por exemplo, não tem um hospital naquela região, então a gente vai trabalhar para achar uma área social, buscar emenda, ir atrás de deputado, conversar com os deputados, apresentar as demandas, representar de fato a comunidade sem interesse nenhum, de forma altruísta. Então esse é o objetivo do projeto em si, além de educar as crianças, né, ambientalmente e capacitar elas. Então é uma coisa assim, é bastante amplo, né, a nossa missão com esse instituto. Essa ideia, né, de desenvolver, colocar as pessoas para pensar na solução do problema é algo importante, que motiva e faz a pessoa fazer parte da comunidade, coloca ela realmente a olhar a situação, o que ela pode fazer. A questão hoje, a gente vê muito também a questão ambiental, as pessoas elas não se preocupam muito com o meio ambiente. Não é só a questão que a gente fala, tem que estar desmatando a Amazônia, está fazendo isso, mas coisas simples, né, de evitar de jogar um papel no chão, né, um lixo,
sai na rua ali, joga latinha de refrigerante. Então, o que pode ser feito para essa conscientização também da questão ambiental, Samuel? Então, eu sou uma pessoa que eu vou para essa parte que eu acredito que a educação é o que realmente pode mudar as pessoas e realmente pode mudar a sociedade. Então, nós também temos palestras, né, e nós temos alguns projetos desenvolvidos na questão do meio ambiente, e nós temos a própria fundadora do ASP, ela tinha dado isso como uma das metas da América Latina, né, que eu também sou representante da América Latina e do Brasil, para a gente criar projetos que possam mexer, então, com essa questão ambiental. Então, por enquanto, a gente tem mais projetos na questão da conscientização em relação ao meio ambiente, mas nós pretendemos mais para frente, principalmente junto com o ASP da região amazônica, de forma geral, a gente poder, então, criar projetos que possam, então, ajudar de uma forma mais efetiva, né, a questão ambiental. A gente teve, né, durante os Synergies que a gente realizou aqui na América Latina, a gente fez o Synergy no Brasil, na Nicarágua, no Peru, na verdade, na Bolívia, a gente chama de região 3 ali, que são, vamos dizer, o centro-oeste da América do Sul. Então, a gente realizou o Synergy lá também e surgiu, né, dentro desse Synergy bastantes projetos que envolvem essa questão ambiental. E até mesmo o ganhador que a gente primeiro realizou o Synergy a nível nacional. Então, a gente teve como ganhador o projeto chamado Mentoriza, que é um projeto que trabalha com cursinhos, né, online, principalmente para pessoas que não têm condições de pagar por um cursinho melhor, para poder então entrar em uma boa universidade. Então, a gente encontrou um grupo que dava esses cursos online, ele é liderado por jovens, tem um trabalho realmente muito interessante, muito legal. Vocês podem até conferir, né, esses projetos depois na própria página, né, do ASP, asplatinamerica.org. Daí ele disputou o Continental, e no Continental quem ganhou foi uma equipe da Nicarágua. Então é um projeto que envolve o meio ambiente, já aproveitando já esse gancho, no dia 18 de março, na verdade dia 17 de março, né, aqui no Brasil, nós vamos ter o Synergy Internacional, que primeiro foi realizado o Synergy em cada país, depois teve o Synergy a nível continental da América Latina. O ganhador, né, da América Latina foi uma equipe da Nicarágua, e essa equipe então vai estar representando a América Latina no Synergy Mundial, que vai ser no dia 17 de março. Acho que mais para frente, né, a gente vai passando as informações aqui para o nosso amigo Alisson, né, para que todos vocês depois possam acompanhar esse evento junto com a gente. Giovanni, hoje como é que fica essa questão ambiental? Como é que você tem desenvolvido no seu projeto esse lado, despertar a consciência ambiental? Primeiro, né, conscientizar a criança que meio ambiente não é só a árvore, não é só a Amazônia, não é só o cerrado, mas é o meio ambiente que ela vive. Então a gente trabalha com a criança mostrando que ela tem que organizar o meio ambiente que ela vive, ela tem que fazer a parte dela. E a gente também tem alguns cooperadores, como Pelive, alguns outros projetos, que é a Escola das Nações também, que a gente já fez projetos em parceria, onde a gente planta árvores nativas com um projeto mesmo pronto, de forma voluntária para poder recuperar áreas degradadas. Então a gente já tem essa iniciativa, e uma das iniciativas dentro da ASH, voltada para meio ambiente, foi as pinturas do Mangueiral, que foi todas as paradas do Mangueiral, tendo uma representação da fauna e flora do Cerrado. Então a gente tem trabalhado para valorizar. Recentemente tive uma demanda do bairro onde eu moro, de um parque ambiental do Ibram que está abandonado, tá? Praticamente pessoas estão tomando de conta de uma área que deveria servir para a população. Então é até uma situação dos parques de Brasília, que são decretados aí, tem decreto de parque, em sua maioria eles também estão abandonados, e a gente tem que também fazer a nossa parte aí, como comunidade, cobrando dos órgãos responsáveis por esses parques. E também se responsabilizando, né? A questão hoje são vários aspectos que devem ser trabalhados com a juventude, né, para que ela despertem essa consciência de buscar construir uma sociedade que ela vai viver dentro de condições melhores. Hoje, o ASP está presente em quantos países, Samuel? Desculpa, eu não... quantos países o ASP está presente, né? O ASP agora, ele está presente oficialmente em 48 países. Então, que foi iniciado o ASP oficialmente, a gente sabe desse número
porque nós demos entrada, né, para se tornar uma das organizações. O ASP, a gente quer entrar dentro do ECOSOC da ONU, então a gente fez esse levantamento no final do ano passado, então nós temos o ASP registrado no momento em 48 países. Então, são bastantes países que têm trabalhado, né, de maneira que possa ajudar na construção de uma sociedade melhor. Qual que é o foco principal hoje do ISP, Samuel? O foco principal agora do ASP, eu posso dizer, a nível de projetos, até mesmo, eu peço desculpa, você está falando da questão ambiental, eu acho que o principal projeto que nós temos do ASP no momento, claro, não a nível já do Brasil, mas o do ASP Internacional, nós temos um projeto relacionado à árvore moringa, que é um projeto de reflorestamento que deu início lá no Japão, depois foi em vários países ali da Ásia, depois foi realizado na África, no qual nós conseguimos enviar algumas pessoas para fazer essas atividades junto no país de São Tomé e Príncipe, que é um país que fala português. Depois nós tentamos dar início nesse projeto aqui no Brasil, nós ainda não conseguimos dar início a esse projeto, mas posso dizer que o maior projeto que nós temos no momento que estamos realizando é esse projeto de moringa, um projeto que já envolveu já mais de 30 países, é um projeto de reflorestamento. Ele surgiu também através do Peace Designer, então através de uma oficina. Esse foi um evento realizado lá no Japão. Daí depois um dos jovens, né, ele criou então esse projeto para plantar, se eu não estou enganado, são 300 milhões de árvores, né, até 2050. E depois ele conseguiu levar então esses projetos para outros países. Penso, aqui no Brasil, acho que o principal projeto que nós estamos realizando no momento, nós temos toda a programação, já temos um trabalho de vários anos em cima deles, são os projetos relacionados à educação do caráter. A gente tem 2 métodos, né, que nós tentamos chegar a um nível para chegar a toda a nação. A gente tem uma das formas que seria através de ir nas próprias escolas, que a gente fala que é o método down-up, né? A gente começar então das escolas e tentar ir até o governo federal. E também nós temos um projeto que a gente busca então através das próprias lideranças, né? Então de forma de pirâmide, então de top-down, né? Então a gente começando desde as lideranças e depois chegar até a partir do Ministério da Educação, chegar então até todas as escolas. Vou dizer que esses são os principais projetos que nós estamos realizando no momento. Não são poucos projetos, hein? São bastante projetos, bem audaciosos. Espero que consiga dar tudo certo. Giovanni, hoje você está vice-presidente do Instituto IAM. Fala para a gente um pouco sobre este instituto e quais são as suas atividades. Esse instituto ele tem como sede o Vila do Boa, que é um bairro hoje emergente aí de São Sebastião. A gente sabe que hoje no DF o problema de regularização fundiária é um problema muito grande. E nesse bairro aí é um bairro que cresceu desordenadamente e hoje também sofre aí com a questão de saneamento básico, com a questão de infraestrutura. A população que a gente atende é a população mais pobre. E também com projetos que, por exemplo, como o projeto que está indo para lá agora, que já é um projeto antigo, que é o bairro Nacional, que agora está sendo denominado como Alto do Mangueiral. Então lá vai ter derrubada, então a gente vive nesse clima um pouco assim até de terror mesmo para a população mais pobre. Então as crianças que a gente atende no Instituto IAM justamente crianças vulneráveis. E o fundador do Instituto, quem teve as caras mesmo, tomou a frente, foi lá, começou com uma tenda, começou a dar aula. Ele começou comigo desde os 12 anos, então eu fui ajudando ele, fui estruturando, fui assim, com conhecimento, né, com network. E aí a gente conseguiu estar elevando o Instituto para poder conectar pessoas voluntárias de forma gratuita para atender a população. Não temos nenhum financiamento do governo, não recebemos nenhuma ajuda internacional e a gente também trabalha justamente com capital humano. Então, se você quiser ir lá e dar aula, a gente vai fazer um filtro, como o Samuel Ota falou ali, a gente vai ver primeiramente a ficha daquela pessoa, se ela tem caráter, se ela tem responsabilidade, se ela segue os valores que a gente segue, e aí a gente vai abrir espaço para poder estar ajudando mais ainda a comunidade. Então o projeto é isso, ele começou com esse princípio de ajudar a comunidade que no estado de vulnerabilidade, por um artista plástico do Nordeste que veio morar, inclusive ele morava no barraco de madeira lá, e aí foi crescendo, está ajudando muito a comunidade hoje com o talento dele, que é a arte.
questão da arte de conscientizar, né, a criança, o adolescente, ajuda muito no desenvolvimento, né, para que ela possa ver e enxergar o mundo de uma maneira diferente, mais amplo, e assim ajudar a sociedade de uma maneira melhor. Samuel, hoje você tem visto aí trabalhando com vários jovens de nacionalidades diferentes. Qual que é a maior dificuldade que se tem para trabalhar com o jovem hoje? Maior dificuldade? Posso dizer que a maior dificuldade agora tem essa questão da mudança de gerações. Agora eu não lembro qual que é a geração que as pessoas chamam agora, se é Y, Z, W, mas acho que cada geração tem uma forma de poder trabalhar melhor. Eu penso que a geração atual dos jovens, a maioria dos jovens, eles não são jovens que gostam dessa parte de só obedecer, você estabelece seu projeto e o jovem só executa aquele projeto. Eu penso que isso ele pode até dar certo até uma certa idade do jovem, até os seus 12, 13, 14 anos, mas eu penso que a dificuldade para poder os jovens trabalhar, eu penso que também é o ponto bom, porque eles não gostam muito dessa questão de obedecer, mas eles gostam de poder fazer esse projeto. Então, nós acreditamos que uma vez que as metas, ou o sonho, a visão do jovem, ele for bem estabelecida durante a juventude do que ele realmente tem que fazer, ou qual que é o papel dele dentro da sociedade, então eu penso que isso pode mudar completamente. Eu penso que, por isso, do meu ponto de vista, o maior problema, né, dos jovens, eu acho que em relação à personalidade é essa, e a solução também é deixar com que os próprios jovens eles sejam donos ou sejam responsáveis para poder executar a mudança. A gente acredita que, claro, cada local, vamos dizer, tem suas particularidades de problema. Eu penso que, pelo menos no Brasil, a gente tem um problema muito grande na questão da educação, mas eu penso que uma vez nós temos jovens conscientes, jovens ou pessoas, né, que realmente queiram melhorar a sociedade, nós podemos realizar essa mudança em conjunto. Giovanni, ele falou a questão da educação ali, algo interessante hoje, quando você entra nas universidades brasileiras, a ideia que você tem da educação parece que ela dá uma transformada. Você, às vezes, né, você entra na universidade, parece que é um conceito que não está visando muito a pessoa desenvolver a sua criatividade, mas preparando ela apenas para passar em concurso. Como é que você vê essa questão da educação brasileira? Eu acredito que eu fiz minha faculdade na área de engenharia civil, numa faculdade particular, e eu via muito isso também na escola pública ou mesmo na UNB ali, que eu tenho muitos amigos da UNB. Então a gente vê muito isso. Vou terminar meu curso e vou fazer um concurso, e aí fica aquele jovem ali morando com o pai, com a mãe, toda hora estudando, mas ele não preenche uma lacuna necessária dentro da sociedade. Então, é igual eu estava falando aqui anteriormente, ensinar crianças, por exemplo, a fazer programação. O Brasil, toda a demanda de programação, ou quase praticamente muito mais de 50%, vai para o exterior. Então, a gente não tem pessoas capacitadas nesse setor. Por que a gente está direcionando o jovem para o mercado tradicional, sendo que essas profissões aí estão quase que para ser extinguidas? Então, a gente tem que trabalhar de forma que o jovem ele realmente ele saiba lidar mais com pessoas. Então, hoje, o que realmente dá retorno para o jovem e para a criança que quer crescer é o bom relacionamento com o público, é você saber lidar com pessoas, é você começar ali a trabalhar na sua profissão de forma que você preencha um espaço que não está preenchido na sociedade. Então eu acho que as faculdades deixam muito a desejar, muita teoria e pouca prática. Eu falo porque meu curso, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro semestre eu já estava trabalhando aí na área de construção civil, de pavimentação, independente se eu estava formado ou não. Então as pessoas têm que começar a ter mais iniciativa e a gente também trabalhar um pouco a mentalidade. Então isso aí tem que vir lá de trás, não tem jeito. É como o Samuel Walter falou, tem que ir lá nas gerações, né? E aí a gente pegar a geração Z aí e trabalhar agora, porque ou você trabalha agora e trabalha para melhor, ou então a gente vai ter uma geração frustrada e uma geração que vai seguir o mesmo protocolo aí da última geração, que é a geração Y. Estava vendo aí recentemente uma pesquisa, aí, se eu não me engano foi na Inglaterra, de que essa vai ser a primeira geração que o QI vai ser inferior ao dos pais. Então você pensa assim, nossa, nunca aconteceu isso na história, né? O que nós podemos pensar disso, Samuel? Então, eu acho que eu vi essa mesma pesquisa aí que você, mas eu penso que um dos principais pontos para isso acontecer são
essas próprias questões de valores e prioridades que hoje em dia são colocados para os próprios jovens. Então, muitas vezes, as próprias prioridades que ele tem, eu acho que quanto mais o mundo desenvolve, então você consegue as coisas, vamos dizer, de uma forma mais rápida. Eu lembro, no início, né, o que era mais famoso eram os vídeos do YouTube. Não, acho que no passado talvez eram os programas de televisão. Eu ficava horas lá vendo o mesmo programa, mesmo sem querer. Depois veio o YouTube com vídeos de 3, 4, 5 minutos. Hoje em dia tem o TikTok que não sei nem... claro, sei que talvez tenha pessoas que gostam bastante de TikTok, mas são informações de 1 minuto ou menos tempo. E daí tem o próprio Facebook, Instagram e outras mídias. São todas formas de consumo de informação muito rápido. Então, você não tem nenhuma profundidade sobre o assunto. Então, são só de uma forma bem simples. Então, a pessoa não tem que pensar e não tem tempo para poder criar o próprio pensamento dela. Então, vamos dizer assim, o jovem, de uma certa forma, o jovem ele é inteligente, mas ele só vai aprender o que ele precisa para utilizar naquele momento. Até mesmo na questão de leitura de livros, se o livro é um pouco grande, já não lê, que lê o Twitter, que é 300 palavras, alguma coisa assim. Então, eu penso que essa troca de prioridades, essa informação muito fácil, muito rápido, sem precisar fazer muita pesquisa, sem precisar pensar muito, isso, na verdade, ele acaba sendo um problema. Claro, isso não é para todos, porque, como também tanto o Giovanni como o Alisson já falaram, a educação principal ela já vem de casa, vem dos pais. Quando a gente estuda, né, sobre a história da educação do caráter, a gente vê que quem cumpria esse papel bem no passado era a igreja, era a família, mas são valores, né, que infelizmente hoje em dia existem ideologias que tentam quebrar essa relação da família, das igrejas, na questão da educação, que ela também é importante. Então, você pode até tirar a igreja, mas você tem que ter algum lugar que vai vir esse tipo de educação em relação aos valores que você carrega. Eu penso que tendo isso, você consegue, então, uma coisa melhor, porque você não pensa só no seu próprio mundinho, você pensa, então, uma coisa que vai beneficiar outras pessoas para realmente melhorar.
diversidades, mas que ela busque olhar aquilo que nos une e podemos trabalhar junto buscando olhar essa questão da unidade. Boa colocação em relação à unidade. Então, a gente tem visto muito a política como um meio de polarização, né? Então, é esquerda ou é direita, ninguém chega num senso em comum. Então, eu acredito que um dos maiores caminhos é a gente trabalhar em cima dos pontos de convergência. Então, a gente, principalmente quando a gente vai dialogar com um deputado que é oposição, a gente tenta, ao máximo, achar os pontos de convergência e ver o que ele pode trabalhar para que aquilo ali realmente vá para frente. Então, eu acho que na sociedade é a mesma situação. A gente começar a olhar também o lado do outro e começar a olhar as coisas também de forma técnica. Então, tem muitas questões mesmo que está na política, está parada, que vai beneficiar milhões e milhões de pessoas, por conta de uma situação de intriga política, não vai para frente. E falta de apoio popular também, né? Sim, essa questão da unidade ela é muito importante. Nós sabemos aí a importância das pessoas buscarem olhar aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. Samuel, nós estamos chegando ao final do programa. Queria que você desse aí as suas palavras finais. Okay. Obrigado. Como a fundadora da UPF é a mesma fundadora do ASP, gostaria de fazer um comentário também em cima desse vídeo, né, que foi mostrado desse evento que é o 5º Rally da Esperança, que nós vamos ter, né, nesse final de semana. Então, como a gente está falando dessa questão política, né, e eu penso que o ponto importante é a gente encontrar realmente os pontos de convergência para a gente poder trabalhar junto. Eu sei que o vídeo ele é muito rápido, então não dá para ver todas as pessoas que vão participar desse evento, mas eu olhando aqui o pôster aqui com um pouco mais de calma, eu vejo que são autoridades de vários países que com certeza são políticos que têm pensamentos muito diferentes, cada um buscando, né, claro, o benefício do seu povo, do seu país e, claro, de uma forma mundial também. Entre elas, eu gostaria de destacar aqui 3 pessoas, uma delas que é a doutora Sarah Gilbert, né, que é a professora de Epidemiologia da Universidade de Oxford, ela que foi uma das pessoas considerada como a mãe, né, ou a pessoa que criou essa vacina de Oxford, que é uma vacina que está sendo utilizada também no Brasil. Ela é uma das pessoas que vai estar discursando durante esse evento. Mas 2 outras pessoas que eu gostaria de destacar seria o ex-presidente de Cabo Verde e o ex-presidente de Timor-Leste. São 2 países também que são falantes da língua portuguesa, então são pontos de convergência que a gente pode fazer um trabalho conjunto, né, nessa realização da paz mundial. Então, eu gostaria apenas de agradecer pelo convite e vamos continuar trabalhando junto, vamos encontrando, né, esses pontos que nós temos em comum para poder realizar essa paz mundial em conjunto. Muito obrigado. Agradecemos a participação de Samuel Wota, presidente do ISP, que tem feito um grande trabalho pela paz. Giovanni, estamos chegando ao final de nosso programa, que você possa fazer suas palavras de encerramento. Como aí falou Samuel Wota, a gente tem que trabalhar os pontos de convergência. Então, uma das coisas que nos une, né, é justamente esse tema que a gente está abordando hoje, que é a paz mundial. A paz une a gente, as crianças unem todos nós, e a questão social, que é de interesse de todos, meio ambiente também, une todos nós em um objetivo só. Eu vejo que esse debate aqui foi bem, eu até me impressionei com alto nível, viu? Parabéns, o Alisson, parabéns, Samuel, e a gente vai trabalhar juntos, né, daqui para frente, agora principalmente, para poder estar unindo forças, para poder impactar mais ainda e trazer mais jovens para esses movimentos que busca paz, que busca melhoria na vida aí do menor, das pessoas que estão ao nosso redor, das comunidades que estão precisando cada vez mais da nossa ajuda. Tempos de Mudança, um programa TVN Brasil, todas as quintas, às 19 horas. Agradecemos a participação de todos aí, o pessoal sempre acompanhando pelo YouTube, comentando. Agradecemos aí várias pessoas, Jorge Souto, sempre aí todo o programa, Terezinha, Maria Roseli, Beatriz, Paola, Giovana. São várias pessoas que têm nos acompanhado aí todas as quintas-feiras. Agradecemos a todos e o trabalho, vamos buscar conscientizar a nossa juventude para construirmos uma sociedade melhor, educando as crianças de hoje, preparando os nossos jovens para ter líderes conscientes que realmente vão promover a paz. A todos uma boa semana e até a próxima quinta.
absoluta. TV